Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à 11ª reunião especial da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul. O assunto desta reunião será debater questões relativas ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, no gerenciamento e demais ações pertinentes ao estacionamento rotativo pago na Zona Central de Santa Cruz do Sul. Para a formação da mesa, convidamos Excelentíssimo senhor vereador Gerson Luiz Trevisan, primeiro secretário da Câmara de Vereadores, que presidirá esta reunião. Excelentíssimo senhor delegado Luciano Menezes, delegado regional de polícia. Ilustríssimo senhor Major Cristiano Marconato, representando o comandante-geral da Brigada Militar do Vale do Rio Pardo. Excelentíssimo senhor Érico Fernando Barim, promotor de Justiça especializada de Santa Cruz do Sul. Ilustríssimo senhor Andreu Camargo, agente penitenciário, representando a SUSEP. Ilustríssimo senhor Everton Outramari, secretário municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Sul. Ilustríssimo senhor Ricardo Scherer, procurador-geral do município de Santa Cruz do Sul. Ilustríssimo senhor Rogério Moura Pinheiro Machado, procurador adjunto do município de Santa Cruz do Sul. Os próximos, favor tomarem assento na mesa em frente ao plenário. Excelentíssimo senhor Tenente Coronel Clairton Marmite, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Excelentíssimo senhor Capitão Silvio Erasmo Souza da Silva, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. Ilustríssimo senhor Michael Luiz Santos, coordenador regional do Instituto Geral de Perícias. Ilustríssimo senhor Guido Hermes, presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO. Convido os demais vereadores a tomarem assento no plenário. Inicialmente, nesta tarde de hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas e lembrar que a pauta, então, dessa 11ª reunião especial da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Cruz, que se realiza neste momento, então, tem a finalidade de debater questões relativas ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o CONSEPRO, no gerenciamento e demais ações pertinentes ao estacionamento rotativo pago na Zona Central de Santa Cruz do Sul. Eu quero aqui agradecer a presença do excelentíssimo senhor delegado Luciano Fernandes Menezes, delegado regional de polícia, excelentíssimo senhor Major Cristiano Marconato, que neste ato representa o comandante-geral da Brigada Militar do Vale do Rio Pardo, nosso amigo Valmir José dos Reis. A nossa saudação também ao excelentíssimo senhor Dr. Érico Fernando Barim, nosso promotor de Justiça Especializada de Santa Cruz do Sul. Ao agente penitenciário Andreu Camargo, que representa neste ato a excelentíssima senhora Samanta Lopes de Moraes Longo,
nossa delegada regional da SUSEP. Também o nosso excelentíssimo senhor secretário Everton Outramari, secretário municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Sul. Excelentíssimo senhor também Ricardo Scherer, procurador-geral do município de Santa Cruz do Sul. O excelentíssimo senhor Rogério Moura Pinheiro Machado, procurador adjunto do município de Santa Cruz do Sul. O excelentíssimo senhor tenente coronel Clairton Marmite, que é o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Também Sua Excelência o capitão Silvio Erasmo Souza da Silva, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. O excelentíssimo senhor Michael Luiz dos Santos, coordenador regional do Instituto Geral de Perícias, nosso IGP. E também o excelentíssimo senhor Guido Hermes, que é o nosso presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, nosso CONSEPRO. Inicialmente, nós vamos ler 2 expedientes, um de propositura do vereador Francisco Carlos Smith, vereador do PSDB, subscrito por nós, que é o protocolo da matéria número 412/2021, de 29 de julho, onde o vereador Carlão e nós solicitamos ao senhor presidente, na subscrição do referido documento, requer que seja realizada uma reunião especial nessa Casa Legislativa em data e horário a serem definidos, a fim de que sejam discutidas questões relativas à anunciada substituição do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, no gerenciamento e demais ações pertinentes ao estacionamento rotativo pago na zona central do município de Santa Cruz do Sul. E para participar da referida reunião, serão convidados também o Poder Executivo Municipal, o CONSEPRO, a Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, a Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Instituto Geral de Perícias, e também, na sequência, um documento encaminhado pela prefeita Helena Hermani, nossa prefeita municipal, ao nosso presidente do Poder Legislativo, vereador Hilário Keller, datado do dia 12 de agosto de 2021, ofício número 506 da PGM/2021, ao presidente, onde diz o seguinte conteúdo: excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos requerer para a reunião especial que ocorrerá no próximo dia 16 de agosto de 2021, às 14h30, na Câmara de Vereadores, em cuja pauta estão questões relativas ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, e o gerenciamento do estacionamento rotativo pago, seja convidado também a participar o senhor promotor de justiça, especializado de Santa Cruz do Sul, Dr. Érico Fernando Barim, tendo em vista haver expediente tramitando no Ministério Público sobre esse assunto, sendo conduzido por este promotor de justiça. Sem mais, renovamos votos de estima e consideração, atenciosamente, Helena Hermani, prefeita municipal. Esse documento foi recebido aqui na casa no dia 13 de agosto de 2021, às 11h25. Então, na sequência dos trabalhos, eu coloco a palavra, então, à disposição do colega vereador Francisco Carlos Smith para fazer a sua fala como autor desta reunião especial. Ao seu tempo, vereador. Uma saudação, vereador Gerson Trevisan, que preside esta reunião especial. Nossos cumprimentos, excelentíssimo senhor delegado Polícia, Luciano Fernandes Menezes, delegado regional, excelentíssimo senhor Major Cristiano Marconato, que representa neste ato coronel Valmir José dos Reis, comandante-geral da Brigada Militar do Vale do Rio Pardo, excelentíssimo senhor Dr. Érico Fernando Barim, promotor de justiça especializado de Santa Cruz do Sul. Quero saudar também o ilustríssimo senhor André Camargo, agente penitenciário, que neste ato representa a senhora delegada Samanta Lopes Moraes Longo, representando a SUSEP. Uma saudação também
Ilustríssimo senhor Everton Ultramari, secretário municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana do nosso município, ilustríssimo senhor doutor Ricardo Scherer, procurador-geral do município, excelentíssimo senhor coronel Clairton Marmite, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, excelentíssimo senhor capitão Silvio Erasmo Souza da Silva, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, ilustríssimo senhor Michael Luiz Santos, coordenador regional do IGP, Instituto Geral de Perícias, e ilustríssimo senhor Guido Hermes, presidente do Conselho Comunitário para a Segurança Pública do CONSEPRO. Quero saudar também com grande satisfação a presença das servidoras do Rapidinho, que com certeza representam todas as suas colegas de trabalho. Cumprimentos à comunidade, à imprensa, dizer e agradecer da satisfação de ter uma representação tão importante, talvez jamais acontecida nesta casa, tamanha representação dos órgãos de segurança pública. Quero saudar a colega vereadora Nicole Weber, saudação aos colegas vereadores e agradecer pela aprovação unânime desta reunião especial. Eu gostaria ainda, quebrando o protocolo, de que nós não poderíamos iniciar, colegas vereadores, estimados convidados, esta reunião especial, sem abrir um triste, mas justo e merecido parênteses. Alguns dias atrás nós tivemos um grande incêndio na Secretaria de Segurança Pública do Estado em Porto Alegre. Como de hábito, Coronel Marmite, em poucos minutos os bombeiros estavam lá, presentes, como sempre, expondo as suas vidas, combatendo as chamas, trabalho árduo e arriscado. Infelizmente, lamentavelmente, 2 profissionais pereceram nessa missão. Primeiro-tenente Nerocide Almeida Costa e o segundo-sargento Lúcio Birajara de Freitas. Por isso, neste momento, a Câmara de Vereadores e a comunidade santacruzense quer prestar a sua homenagem a esses 2 guerreiros, 2 heróis que deram a sua vida em prol da nossa comunidade. Para tanto, eu solicito a todos os colegas convidados que nós façamos 1 minuto de silêncio, por favor. Estimados convidados, colegas vereadores, distinta comunidade, esta reunião especial tem por objetivo discutir um anúncio a respeito da intenção da Prefeitura Municipal de licitar o serviço de estacionamento rotativo pago, carinhosamente conhecido como Rapidinho, hoje realizado pelo CONSEPRO. Mas é importante que nesse momento nós façamos, ao menos, colegas vereadores, um pequeno histórico desse trabalho, que é grande.
O Rapidinho foi implantado no governo do então prefeito Edmar Hermani, período de 93 a 96. Inicialmente operado por uma empresa particular, empresa privada, que por sinal não honrava seus compromissos com os funcionários. Em 1998, o Concepro assume este importante serviço, mediante um convênio com a Prefeitura Municipal. O que é o Concepro? Conselho Pró Segurança Pública. Um órgão não governamental formado por pessoas que trabalham voluntariamente, logo sem remuneração, em prol da segurança pública. A partir de então, podemos afirmar que o serviço de estacionamento rotativo pago tomou outra dimensão para melhor, muito melhor, em Santa Cruz, servindo inclusive de referência para outros municípios. São nada menos do que 23 anos de atuação num dos setores de maior preocupação das médias e grandes cidades, ou seja, a mobilidade urbana. Especialmente no que tange a estacionamento, que conceito, colegas, podemos conceder para Santa Cruz do Sul, considerando que temos aproximadamente 100 mil veículos registrados, dos quais mais de 50 mil automóveis, número esse que cresce assustadoramente a cada ano. Sendo modestos, penso que no mínimo podemos atribuir um conceito MB. Muito bom. Da onde vem esse conceito? Certamente da seriedade, da organização, da dedicação dos servidores, do permanente aperfeiçoamento e modernização do sistema, da transparência dos atos. Uma observação importante que todo esse trabalho é realizado sem um centavo de custo para os cofres municipais. Em suma, o Concepro, tão somente na gestão do Rapidinho, já é um exemplo para muitos entes públicos. Mas tem mais. Com a gestão do Rapidinho, o Concepro não deixou de cumprir com a sua finalidade, ou seja, apoio à segurança pública. Pelo contrário, este apoio se ampliou e consolidou ainda mais. Se no passado, estimados senhores dos órgãos de segurança pública, era comum nós vermos, delegado Luciano, fotografias de veículos depositados sobre cavaletes, aguardando por manutenção e conserto, servindo vexatoriamente para manchetes de jornais, instalações em precárias condições, profissionais trabalhando com equipamentos sem as mínimas condições. Com muita satisfação, afirmamos que esse quadro faz parte do passado. Se hoje podemos e devemos nos orgulhar da nossa segurança pública, humana e material, isto é fruto de muitas mãos. Mas certamente, muito em função da atuação do Concepro. E os números falam por si. Tão somente nos últimos 10 anos, foram mais de R$1.600.000 repassados aos nossos órgãos de segurança, que são atendidos de maneira ágil e sem burocracia, criando condições para a realização de um trabalho eficiente. Trabalho este que a comunidade santacruzense reconhece. Mas os benefícios e ações positivas do Concepro não se encerram aqui. Há ainda uma questão não menos importante do que as duas segundas, do estacionamento e da segurança, que é a questão social. O Concepro gera emprego e renda para 50 pessoas. Diria mais, 50 famílias, que são aproximadamente 200 pessoas que dependem desses empregos. Ainda, as atendentes aqui representadas recebem o piso da categoria e demais vantagens,
Mesmo na pandemia, com os serviços suspensos por um período, jamais deixaram de receber seus salários rigorosamente em dia e de forma integral. Nada mais justo para quem enfrenta o frio, o calor, a chuva, para bem atender não só a nossa comunidade, como nossos visitantes. Feita essa indispensável e merecida explanação, surgem algumas perguntas que ainda carecem de resposta. Qual o motivo? A razão verdadeiramente convincente para o município abdicar de tamanho serviço gratuito. A alegação é um parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do município, a qual evidentemente que respeitamos, em função de um pedido feito pela Secretaria de Serviço e Mobilidade Urbana, onde a PGM orienta pela realização de licitação para execução de tal atividade. Como já falamos, nós respeitamos o parecer, mas ele, na verdade, é uma interpretação, uma conclusão, um entendimento, uma opinião a respeito da norma jurídica. Uma questão extremamente importante e relevante que deve ser considerada. Jamais, pelo menos é o conhecimento que nós temos e procuramos nos informar a respeito, jamais o Tribunal de Contas do Estado apontou qualquer irregularidade no convênio, atualmente chamado de termo de colaboração. Isto que o Tribunal de Contas do Estado é um dos órgãos de fiscalização e controle, e somos testemunha disso, mais eficientes e rígidos, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Logo, se não fez apontamento, é porque o Tribunal de Contas, na minha ótica, não vê irregularidades no convênio. Então, perguntamos, por que ser mais realista que o rei? A PGM orientou, excelentíssima senhora prefeita, de que poderá caracterizar improbidade administrativa. Poderá caracterizar. Mas nunca houve, como já falamos, qualquer apontamento por órgão de controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado. É importante ressaltar também, por questão de esclarecimento e justiça, que a nossa agência reguladora, motivo de orgulho para nós santacruzenses, nunca orientou pela realização de licitação, mas sim pela recuperação de créditos e inadimplência para fim de investimento no transporte coletivo. Registre-se que a agência reguladora possui também uma assessoria jurídica bastante qualificada. Outro motivo alegado pela administração, secretário de Segurança, para a licitação: a qualificação do serviço com instalação de parquímetros. Há muito tempo o Concepro já tem esta e outras sugestões para melhorar o serviço, sem custo para a Prefeitura. Necessita tão somente de apoio para tal. Também canalizar receitas do Rapidinho para subsidiar o transporte coletivo, pelo que acompanhamos pela imprensa. E perguntamos, e para isso é necessário abrir mão do Rapidinho, do Concepro? O próprio Concepro vê como viável essa possibilidade, está aqui o seu presidente. Basta que ele receba apoio para melhorar a arrecadação, especialmente em relação à inadimplência. Nosso questionamento: ao repassar o serviço para a empresa privada, que visa lucro, provavelmente o valor do estacionamento irá aumentar. Eu falei provavelmente, e onerar o bolso dos santacruzenses. Ainda, que garantia não só da manutenção dos empregos, mas a valorização salarial estará assegurada aos funcionários? Que garantia teremos de continuarmos com uma segurança pública de qualidade em função do suporte financeiro hoje existente através do Concepro? Resposta: nenhuma segurança, até porque não há como impor isso numa licitação, num edital. Gostaria ainda de registrar a preocupação
de entidades extremamente representativas de Santa Cruz, como a CI, o CDL, o CID Lojas, diversos grupos de apoio à segurança pública. Entidades que reconhecem a importância do trabalho do CONCEPRO para suas atividades e são solidários à manutenção do mesmo. Aliás, temos aqui um abaixo-assinado com mais de 1.800 assinaturas defendendo a manutenção do serviço através do CONCEPRO. Não podemos deixar de destacar ainda, encaminhando para o encerramento da minha manifestação, com muito orgulho e justiça, uma marca forte do nosso município, uma marca forte da nossa comunidade, que é o trabalho voluntário. Certamente é em função dele, em grande parte, que Santa Cruz ostenta essa qualidade de vida e é reconhecido pelo Brasil afora. Também tem nos chamado a atenção da falta de diálogo, segundo o CONCEPRO, para discutir uma questão tão importante. Ao concluir, quero apenas acrescentar, em relação ao argumento da PGM, agradeço ao Dr. Rogério por ter me enviado o parecer da Procuradoria, de que nos maiores municípios do Rio Grande do Sul o serviço tenha sido licitado. Provavelmente, em tais municípios, eles não tenham um Guido Hermes, um Ivaldir Trentin, um Carlos Sen, que se disponham a deixar as suas atividades profissionais e trabalhar voluntariamente pela comunidade. Concluo confiando que esta reunião contribua, e esta é a finalidade, contribuir para que nós tenhamos e melhoremos cada vez mais uma segurança pública de qualidade, a preservação dos empregos e um estacionamento rotativo muito bem organizado, que impere o bom senso, a lucidez, o humanismo e especialmente o interesse público. Tenho convicção de que este também é o desejo da excelentíssima senhora prefeita. Nunca é tarde para rever uma decisão. Finalizo conclamando que não é hora de retroceder e abrir mão de um serviço público voluntário que traz tantos benefícios para a nossa comunidade há tantos anos. Que tenhamos todos uma excelente reunião em prol da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Carlão, pela manifestação. Eu quero aqui também saudar a presença dos colegas vereadores Serginho Moraes, Nicole Weber, Rodrigo Rabuski, Raul Fritz, Luizinho, nosso vice-presidente Licério Agnes, nosso vereador Bruno César Faller, vereador Leonel Garibaldi, vereador professor Kleber, Dayton Merg, nosso segundo secretário, Jair Aik também, vereador, né, e nosso líder de governo, vereador Henrique Hermani. Saudar também o secretário municipal de desenvolvimento, Márcio Farias Martim, que é o nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo, Eduardo Maciel, assessora da nossa excelentíssima senhora prefeita, Helena Hermani, as servidoras do Rapidinho, que com tantos ele trabalho, também participam aqui dessa reunião, o nosso ex-presidente Carlos Alberto Seno, ex-presidente do CONCEPRO, o vice-presidente atual também, Marlo Eisenhardt, vice-presidente do CONCEPRO, os nossos servidores aqui do Parlamento Municipal e a nossa imprensa regional. Bom, nós temos 1 hora para nós fazermos as manifestações aqui. Então eu queria combinar com a bancada aqui, com a mesa diretora dos trabalhos, eu acredito 5 minutos para cada um, e depois nós também temos o espaço para que cada vereador possa fazer alguma colocação, alguma pergunta. Então, praticamente, com 8 falas, nós teremos 40 minutos. Então, nós teremos aí um tempinho para a gente debater um pouco mais, porque às 16 horas nós temos a reunião ordinária e nós temos que encerrar a presente reunião especial, a 11ª reunião especial. Eu inicio com a mesa aqui. Quem dos nossos participantes gostaria de falar primeiro? É que nós não temos assim uma sequência de falas, né? A gente não definiu, conforme a manifestação e o interesse, né? Pode ser, Rogério? Começa contigo?
Ou o Ricardo Scherer? Perfeito. Palavra à disposição. Senhores vereadores, senhores secretários municipais, representantes dos órgãos de segurança, Ministério Público, CONCEPRO, demais público que nos acompanha. Gostaria primeiro colocar a posição jurídica do município que foi externada. Licença para tirar a máscara. Foi externada por meio de um parecer jurídico que nos chegou a pedido do secretário Everton Outramari para realizar essa análise, esse exame mais aprofundado acerca do convênio que o município tem com o CONCEPRO no que tange à exploração do estacionamento rotativo. A demanda chegou a nós, foi distribuída ao procurador, o Dr. Jefferson Zanetti, que aqui está, que fez um minucioso e, ao nosso ver, primoroso trabalho de análise jurídica, que culminou com a orientação manifestada pelo vereador Carlão, antes no sentido de orientar a realização de uma licitação. Não é uma vontade nossa, muito antes pelo contrário, é um dever de ofício ter cautela e resguardo com a administração pública, com seus princípios, com a segurança jurídica dos gestores. Vários presentes aqui são gestores, são administradores públicos também, que conhecem o sistema licitatório, conhecem a Constituição Federal, a quem devemos subserviência e respeito. Então, apenas antes de repassar ao nosso parecerista, Dr. Zanetti, eu vou apenas ler o caput do artigo 175 da Constituição da República. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. É claro que temos exceções legais ao princípio geral que é a licitação, e eles vêm igualmente expressos na lei. Eles estão previstos na lei de licitações, na lei de concessões de serviço público. Esse modelo atual dos convênios, ele foi significativamente alterado nos últimos anos. O modelo que o CONCEPRO executou com o município era o modelo da Lei de Licitações de 1993, e após a Lei Federal 13.019, que é a Lei de Parcerias, ele foi passando por alterações, que culminou com vacácio legis e implementação legal, que acabou sendo primeiro em 2015, depois em 2017. Bom, para ser breve, a pedido do vereador Gerson, então passo a palavra ao Dr. Jefferson para que ele faça a sua manifestação. Peço licença para retirar a máscara. Então, boa tarde, vereador Gerson, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. A análise que foi nos solicitada partiu da Lei Ordinária 6.848 de 2013. Esta lei é a lei que regulamentava a metodologia de convênio perante o CONCEPRO. Em seu artigo 12, dispôs o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Santa Cruz do Sul, com o objetivo de administrar, controlar e fiscalizar o estacionamento rotativo pago, Zona Azul, instituído pela presente lei. Essa metodologia, como já adiantou o Dr. Rogério, ela foi alterada no ano de 2014, onde a figura do convênio passou a ser restrita. Ela passou a ser uma excepcionalidade admitida entre entes da administração pública e a contratualização com
hospitais, como ocorre com o Hospital Santa Cruz, o Hospital Naneri e o Hospital de Monte Alverne. Essa lei, também como adiantou o Dr. Rogério, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017 e recepcionada pelo município de Santa Cruz do Sul através do decreto 10.646 de 9 de junho de 2020. O Acordo de Cooperação 2, PGM de 2017, ele foi firmado em 30 de outubro de 2017, após a vigência da lei que mudou a sistemática dos convênios. Essa foi uma pactuação que se deu em período de transição. Isso ocorreu em todo o Brasil, necessitou uma adaptação, né, e interpretações, onde então se extinguiu a figura do convênio e se fez o acordo de cooperação. Nós temos as figuras administrativas que surgiram com a nova lei de 2014, foram o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. As duas primeiras figuras, elas envolvem a transferência de recursos, e a última figura, o acordo de cooperação, ele parte do pressuposto de que não há a transferência de recursos. Na época, naquele período de transição, se partiu da ideia de que, através da figura do convênio que se tinha a legislação municipal, se partiu para a figura do acordo de cooperação, partindo do pressuposto da inexistência da transferência de recursos. Esse acordo de cooperação, ele tem esse objeto assim, dessa forma definido. O presente acordo tem o objeto a administração, o controle e a fiscalização por parte do CONCEPRO, do estacionamento rotativo pago. Nós tivemos, no ano de 2019, um mandado de segurança em que se buscou informações, a parte, o impetrante, se eu não me engano, o munícipe de Santa Maria, ele buscou informações através de mandado de segurança, onde aportaram na promotoria especializada informações sobre a sistemática que nós temos hoje em Santa Cruz do Sul. Nós temos uma investigação, uma apuração em curso através de um processo administrativo, onde em 10 de julho de 2021, o Dr. Érico Fernando Barim, ele exarou algumas orientações, né? Dentre as últimas, eu coloquei em amarelo, mas seria se o município de Santa Cruz do Sul, ele seguiria a sistemática da licitação de livre e espontânea vontade, ou seria necessário alguma recomendação específica nesse sentido. Como já adiantou o Dr. Rogério, a Constituição Federal da República, em seu artigo 175, preconiza o seguinte: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da mesma forma, artigo 163, incumbe ao Estado a prestação de serviços públicos diretamente ou através de licitação. A Lei Orgânica do município de Santa Cruz do Sul, em seu artigo 102, parágrafo seguinte, da mesma forma, prevê a metodologia da licitação. Então, nós vamos para os referenciais jurisprudenciais, né? Nós temos uma decisão que está colacionada no parecer em relação ao município de Lajeado, onde consta as partes que importam: concessão de serviço público, estacionamento rotativo do município de Lajeado, ausência de licitação. A concessão de serviço público deve ser precedida de licitação. A exploração de serviço de estacionamento rotativo pago no município de Lajeado, mediante convênios assinados com entidades associativas, na forma das leis tais, viola as regras legais que disciplinam a matéria, com a nulidade dos acordos. Essa legislação, inclusive, seguindo essa orientação jurisprudencial, seriam, inclusive, nulo os acordos pretéritos, os convênios pretéritos, a metodologia do acordo de cooperação. Nós temos outra nesse sentido. O município tem a prerrogativa de organizar o estacionamento nas vias públicas locais, podendo gerenciar a cobrança da sua taxa de uso das vias públicas, estacionamento público, ou delegar essa atividade.
Outra pertinente decisão recente, que diz o seguinte: lei municipal que permite a contratação livre de entidade assistencial, possibilidade de ela também livremente admitir qualquer particular para a execução da tarefa, fraude à obrigação de licitação. Perdão, vou ter que me deslocar, que eu não vou ter que pegar uma... Alô? O controle das áreas de estacionamento é um serviço público. E se o serviço é público e o Estado não executará diretamente, deve exigir a licitação. A estratégia que foi utilizada no município de Tubarão, o Tribunal de Santa Catarina fez a seguinte orientação: foi estratégia para superar a exigência de licitação. A ser seguido esse exemplo, as empresas que atuam nesse setor poderão se inserir no mercado de duas formas: a natural, que será por licitação, disputando por critérios de preço e técnica a escolha do município, e outra será firmar parcerias, no caso com as APAES, entidades congêneres, mas então sem nenhum processo de seleção sob escrutínio público. Esse regime prejudicará, por meio do sistema farisaico, a ideia constitucional de escolha por critérios racionais de economicidade, qualidade e prestígio à isonomia. Nós temos também uma outra decisão. Ato de improbidade culposo, dano ao erário, nexo de causalidade, convênio de estacionamento rotativo pago em via pública, outorga a entidade sem fins lucrativos, parcelas rescisórias, justiça do trabalho, pagamento pelo município. É o que se aventou na mídia, a possibilidade de o município de Santa Cruz do Sul ser responsabilizado pelas eventuais demandas trabalhistas. Então já temos um referencial de como será o resultado da inobservância de gestão pública dos recursos que eram administrados pelo CONCEPRO. Essa decisão é de 6/7/2021. O que diz o Acordo de Cooperação 2, PGM 2017, obrigações do CONCEPRO? Cabe das obrigações do CONCEPRO encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes desse acordo, isentando o município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias. No caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes de serviço de qualquer tipo de nome. Nós temos outra decisão também envolvendo o Estado do Rio Grande do Sul. Ação civil pública, município de São Leopoldo, improbidade administrativa, prefeito municipal e presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública. Exploração do parquímetro na região central da cidade. Contratos que, por meio de parquímetro, transformam sem processo licitatório a exploração de bens públicos de uso comum do povo em atividade lucrativa a empresas privadas com redução expressiva da fonte de receita ou erário para ser destinada à segurança pública no município. Então, nós temos aqui, e essa informação eu trago, ela é uma informação do ano 2016, não tenho essa informação atualizada, mas a metodologia que nós tínhamos aqui, contratante CONCEPRO, contratada Ariatec Tecnologia e Serviços Limitada. Do preço, forma de pagamento e emissão de nota fiscal. O preço que o contratante pagará mensalmente ao contratado pelos serviços acima acordados é de 15% sobre o faturamento bruto que ele auferir com a exploração dos serviços de administração de estacionamento rotativos pagos em vias públicas, urbanas na cidade de Santa Cruz do Sul, com pagamento mínimo mensal, 10 salários mínimos, à época da base nacional. Vamos voltar ao que disse a decisão anterior. Contratos que, por meio de parquímetro, transformam sem procedimento licitatório a exploração de bens públicos de uso comum do povo, em atividade lucrativa a empresas privadas com redução expressiva de fonte de receita ou erário para destinação de segurança pública ao município. Então, essa é a minha breve, esse é um resumo sucinto do parecer, né? Nós estamos diante de uma situação que é dever da Procuradoria-Geral do Município apontar essa situação. Eu entendo o aspecto social que envolve essa questão, só que nós estamos diante de uma situação que ela não pode continuar. Inclusive, até eu faço um alerta que se porventura partisse uma legislação específica
buscando a prorrogação dessa metodologia, tanto do executivo já a orientação, mas inclusive do legislativo, nós estamos falando em ato legislativo atípico, equiparado a ato administrativo, com referenciais jurisprudenciais e submetido ao páreo da Lei de Improbidade Administrativa. Então, esses são o breve resumo quanto aos aspectos do parecer. Eu pergunto ao procurador Ricardo Scherer, mais alguma manifestação para o par do jurídico da Prefeitura? Seria essas colocações? Sim, eu novamente deixo a palavra à disposição, né, aos nossos convidados, às instituições de segurança, para a continuidade do debate. Doutor Érico Fernando Barim, então, a palavra está à disposição. Senhor presidente, na sua pessoa eu saúdo todos os presentes aqui neste ato e já elogio mais uma vez Santa Cruz do Sul, né, porque se temos essa excelência na segurança pública, isso é fruto da excelência das pessoas que trabalham, não apenas a segurança pública, mas como incentivo à segurança pública. Aqui está o CONSEPRA, quem rendo a minha homenagem como promotor de justiça, e vou procurar ser extremamente breve e direto. Senhores, nós temos um impasse e podem me acusar de uma série de coisas, mas não de ser bitolado, um legalista, um formalista, no sentido de que temos que aplicar a lei porque é, como disse o vereador Carlão, uma opinião. Infelizmente, vereador, não é uma opinião, é uma baliza legal que ela vem desde o mecanismo constitucional e em reuniões que tivemos na Promotoria de Justiça, exatamente sobre esse mesmo tema, foi questionado sobre, mas então era ilegal? Não era ilegal, é que passamos por situações de adequação, de avanço, de evolução legislativa e, felizmente, todos aqui nessa sala, inclusive os cidadãos, nós somos balizados pela lei. Nós, agentes públicos, mais ainda. Então, nós, mesmo que a lei gere algum tipo de descontentamento pessoal, nós não podemos nos divorciar daquilo que nos dá resguardo ao nosso trabalho, que é a legislação, sobretudo com quilate constitucional. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Não se imputa ilegalidade ou que algo foi irregular. Essa parte formal, e aqui eu não vou reprisar, mas eu quero dizer que o Ministério Público endossa no todo o parecer 54 da PGM, que é um parecer correto, adequado, não apenas legalista, pelo viés legalista, mas porque ele tem espelhado o que tem acontecido em outros municípios, onde se insistiu num modelo que deu certo por muito tempo em Santa Cruz do Sul, mas infelizmente esse modelo não tem mais um permissivo legal. Então nós precisamos de alternativas. E aqui também eu quero dizer do papel do Ministério Público que seria até fácil cobrar de município e dos senhores vereadores que, com base nessa adequação legislativa, nós tivéssemos um, entre aspas, canetaço da prefeita municipal de mérito administrativo, que a ela incumbe, mas o mérito administrativo dela também é respaldado pela legalidade, de adequação, sem necessidade de reuniões ou de reuniões na Promotoria de Justiça ou desse debate amplo. Mas eu acho interessante que tenhamos esse debate, porque nós temos situações colaterais e que nós temos que enfrentá-las. Uma delas, e eu penso que é a mais importante, a segurança pública em si. Ninguém quer jogar com a excelência da segurança pública de Santa Cruz do Sul, né? Eu falo pelo Ministério Público, né? Participo do grupo de apoio, grupo de GGIM, de Integração da Segurança Pública, desde o início, todas as reuniões, estou lá, estamos lá tratando sobre segurança pública local. Então, já tive conversas com o CONSEPRO também, sempre fomos e seremos fomentadores da segurança pública. Então, um dos aspectos colaterais, e por isso a participação da Promotoria de Justiça, e foi deixado muito claro ao Executivo, não podemos dispor do que é repassado à segurança pública, não podemos sequer correr o risco que haja qualquer tipo de prejuízo à nossa segurança pública com essa necessária adequação legal. E eu tenho isso como palavra da prefeita municipal, dita ao Ministério Público,
de que não haverá prejuízos à nossa segurança pública. Então, digamos, o espectro de fundo daquilo que é o temor maior, nós não teremos prejuízo. Isso, eu afianço a palavra do Ministério Público, que seguiremos acompanhando. Nós temos esse procedimento administrativo que foi mencionado, que é permanente, acompanhando se isso vai se concretizar ou não. E em qualquer momento, daqui para frente, na percepção de que isso está sendo deixado de lado, nós agiremos para cobrar isso, que não é uma promessa. É um compromisso do município de Santa Cruz do Sul, a despeito de quem seja o gestor do momento. Então, essa adequação não poderá e não trará prejuízos à nossa segurança pública. Um outro aspecto colateral, mas não menos importante, diz respeito aos colaboradores. Bom, numa tentativa de realocação ou de reaproveitamento até num futuro trabalho por empresa privada via licitação, ou, não sendo possível, porque aqui esbarramos num critério legal, não cumpre ao município exigir que uma empresa recontrate os colaboradores de hoje, numa readequação do trabalho feito pelas 50 colaboradores. De modo que essas pessoas não perderão as suas atividades. É algo que iremos acompanhar, penso que é um compromisso também no município, ou seja, atacaremos um outro problema colateral, mas que será preservado. 50 colaboradores terão as suas atividades com alguma moldagem ou com reaproveitamento, mas terão suas atividades. E um terceiro, e também não menos importante aspecto, diz respeito à qualidade do serviço em si. E também, mais uma vez, me valendo da introdução feita pelo vereador Carlão, e principalmente os senhores vereadores, nós temos que ter a noção exata das coisas. Não falamos aqui sem nenhum centavo do dinheiro público. Senhores, o Concepro, com todas as suas atividades profícuas, e eu vou falar do Concepro ao final, ele está ali auxiliando na exploração do bem público. Então, o que se tem de arrecadação do estacionamento rotativo é verba pública. E nós não podemos ignorar isso. Então, a partir do momento em que essa arrecadação, que ordinariamente tem que ir para o município, é feita pelo Concepro, estamos ali tratando de verba pública. E por conta de ser um serviço público e uma exploração de serviço público, nós precisamos buscar a eficiência. E uma das ideias iniciais desse procedimento tramita na promotoria foi exatamente um problema que temos no estacionamento rotativo de Santa Cruz do Sul, que não foi mencionado aqui. Nós temos um índice enorme de inadimplência, ou 30%, se eu não me engano, algo assim. E desde 2019, esse procedimento foi instaurado em 7 de novembro de 2019, já havia essa preocupação do Ministério Público. Porque, além de reproduzir que o serviço não está sendo prestado com eficiência, nós geramos uma espécie de fomento ao não pagador. E isso precisa ser consertado. Bom, o Concepro dirá lá, já disse, né, na explanação do vereador Carlão. Foi tentado com o município diversas vezes para que houvesse um avanço de que o serviço fosse melhorado. Bom, isso apenas ilustra como o serviço é público. Para que se melhore o serviço, o Concepro sempre vai precisar da anuência de uma ação do município, porque o serviço é público. E aqui eu nem irei mencionar, se me perguntarem, eu posso mencionar, dos riscos, e exatamente a palavra é essa, dos riscos que o próprio Concepro acaba trazendo para si da exploração desse espaço. Como já foi mencionado ali, demandas trabalhistas, demandas até da improbidade, e aqui eu abro um parênteses, sempre vão contar com o bom senso desse promotor de justiça, mas a gente precisa chegar ao limite da legalidade, a gente precisa trabalhar com a legalidade. Então temos essa questão do serviço em si, que ele deve, não só pode, mas ele deve ser melhorado, não apenas ao cidadão, mas em relação à arrecadação de valores. E por fim, eu quero mencionar em relação ao Concepro, porque também foi dito na reunião da Promotoria de Justiça algo do tipo, iremos matar o Concepro. Absolutamente não se confundem as coisas. E aqui, presidente Guido, né, até em e-mail trocado, de que me mandou um e-mail com toda a parte dos balancetes do Concepro, que eu agradeço, e que o promotor disse que havia uma caixa preta, não disse que havia caixa preta nenhuma.
O que eu disse é que essa questão do controle, ela precisa ter um crivo maior, porque a gente está tratando de verba pública, de exploração de espaço público. E, infelizmente, é assim que a Constituição nos manda. Mas, em nenhum momento, o senhor ouviu desse promotor, ou de quem quer que seja desses atores todos que estão trabalhando, qualquer mácula à atuação do Concepro. Nós só temos elogios à atuação do Concepro, e é outro espectro colateral que tratamos com o município, de que esses outros convênios, e tantos quantos forem necessários, serão feitos com o Concepro para fortalecer o nosso Concepro. Talvez até para dar mais tempo ao nosso Concepro de auxiliar diretamente a segurança pública, sem essas preocupações que até agora não surgiram como riscos reais, mas elas existem, que podem recair inclusive na presença, na pessoa do senhor, como corresponsável por uma ação. Então, não se macula de qualquer forma a atuação do Concepro. Eu acho que eu me sinto muito à vontade ao falar sobre a parceria do Ministério Público com os atores da segurança pública aqui em Santa Cruz do Sul, porque estamos sempre tentando melhorar a segurança pública, destinar maiores valores, e terão isso. O Ministério Público será um incansável fiscal de que a segurança pública de Santa Cruz do Sul não perderá um centavo com essa necessária adequação. Então, temos um viés de legalidade e que sempre ouvirei, sempre estou pronto para aprender, mas acho difícil escaparmos dessa adequação legal, porque ela é um comando constitucional da legislação atual. Tivemos isso em situações passadas. O transporte coletivo urbano, por muito tempo foi feito de uma forma, chegou um momento que se precisou licitar, não se licitou, se entrou com uma ação civil pública para que se licitasse, gerando um passivo de 6 milhões e 400 mil reais ao município de Santa Cruz do Sul, porque retardou uma licitação. E daí, quando se foi executar esses valores, o Ministério Público, na presença desse promotor de justiça, fez um acordo com o município, devolvendo 5,5 milhões para o município aplicar em Santa Cruz do Sul, o que mostra esse aspecto de trabalhar em prol da nossa comunidade. Então, será difícil desbordar dessa adequação legal. Nós tivemos por muito tempo cartórios, registros e tabelionatos que passavam de pai para filho. A legislação avançou e disse não, é serviço público, precisamos impessoalidade, precisamos uma série de contornos legais que um órgão privado não consegue dar. Então, é preciso que se tenha isso, é um serviço público. Hoje nós temos uma empresa de software contratada diretamente pelo Concepro, que presta um espectro de serviço público. É difícil contornar todas essas questões, mas os demais aspectos colaterais que são igualmente importantes, principalmente segurança pública, a questão dos 50 colaboradores, como será o Concepro daqui para frente, que o município seguirá guarnecendo e auxiliando e parceiro do Concepro, a melhora do próprio serviço de estacionamento rotativo. E, em última análise, até mesmo essa questão da necessidade de uma receita ao subsídio tarifário, que também é algo que atinge a todos os municípios de Santa Cruz do Sul, nós precisamos tratar desses aspectos todos. Então, eu me coloco à disposição, mas apenas para deixar claro que aqui não está um formalista frio, indiferente às questões, não. Nós resolveremos todas essas questões colaterais, que são caras e importantes no mesmo patamar. Não serão deixadas ao largo, e é uma posição do Ministério Público que esse assunto não vai se encerrar no eventual licitação. Acompanharemos a licitação também, para deixar isso bastante claro, porque eu cheguei a ouvir algo que me gerou um certo temor. Se me perguntarem, eu posso falar da questão da licitação, mas seremos fiscais muito próximos de uma eventual futura licitação, para que ela tenha total legalidade, total transparência, total impessoalidade. Então, do Ministério Público podem esperar todas essas ações. Tá? Não há qualquer formalismo aqui frio. Queremos o ganho para toda a comunidade e, sem contar, sem deixar nada a menos para a nossa segurança pública. Obrigado. Obrigado, doutor Érico Barim, pela manifestação. Eu saúdo a presença do colega vereador Alberto Reck, também o nosso procurador do município Jefferson Zanetti, que fez a sua manifestação anterior também. Deixo a palavra, continuo, nós temos ainda, acredito, meia hora, né? 30 minutos. Eu deixo a palavra à disposição aí da mesa diretora, também dos nossos
convidados, né, das instituições de segurança para a manifestação. O secretário Everton, o senhor gostaria de fazer alguma colocação em relação ao assunto? Sim. Boa tarde, presidente. Gostaria de saudá-lo, em seu nome saudar todos os vereadores, os secretários presentes, os representantes dos órgãos de segurança pública, o doutor Érico Barim, nosso promotor de justiça, representante do Ministério Público, as nossas colaboradoras do Rapidinho, e dizer que vamos ter o prazer de recebê-las no Palácio na quinta-feira, juntamente com a prefeita, um pedido especial dela. Eu queria fazer umas breves considerações, presidente, do que diz respeito aos argumentos jurídicos e legais. Eu acho que todos foram bem claros, é um conjunto de argumentações inapeláveis no que diz respeito à legalidade e à obrigação de se cumprir o que determina os dispositivos constitucionais, legais e as decisões judiciais. E ao administrador público não há outro caminho a seguir. O administrador público ele não tem opção de escolha entre observar a lei e não observar a lei. Diferente do direito privado, onde podemos fazer tudo que a lei não proíbe, no direito público nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Então, sob esse ponto de vista, me parece muito claro, e as decisões judiciais que foram apresentadas aqui, elas consolidam isso. Mas é importante fazer alguns esclarecimentos, porque muita coisa foi dita nesses últimos dias, e algumas distorções, inclusive. O poder público esteve sempre aberto ao diálogo. Foram inúmeras as vezes que nós tratamos desse tema com o presidente do Concepro e com outras autoridades, inclusive a prefeita. A agência reguladora, ela fez... Eu tenho em mãos aqui 3 documentos assinados pelo presidente da agência reguladora, quando ela fez uma série de recomendações para o enfrentamento da crise no transporte coletivo, e dentre essas recomendações está aqui utilizar os recursos do Rapidinho para subsidiar o transporte coletivo. 3 documentos assinados. A partir desse movimento, a prefeita determinou então um estudo sobre esse assunto, e assim nós fizemos junto com a Procuradoria. Então, queria dizer aos senhores que ninguém está inventando a roda, não estamos aqui querendo inovar em nada. Simplesmente tentar organizar esta operação de acordo com a nova legislação e com as tendências jurisprudenciais. Nós respeitamos muito o trabalho do Concepro aqui em Santa Cruz e em todo o estado. Tive a oportunidade, quando estava na Secretaria de Segurança Pública, de participar da elaboração da Lei de Incentivo à Segurança, e colocamos o Concepro como um dos únicos órgãos privados que poderia apresentar projetos na área de reaparelhamento da segurança pública. Inclusive, é uma atividade muito importante e me coloco à disposição para ajudar o Concepro de Santa Cruz a começar a atuar nesta área, de elaborar projetos para captação de recursos na área da segurança pública. Nós temos responsabilidade, e foi só por isso que eu aceitei o desafio, doutor Barim, de, no mínimo, manter a excelência dos serviços que existem em segurança pública aqui em Santa Cruz. Então, não há nenhum risco de perdermos recursos ou investimentos nesta área aqui na cidade. O município não tem obrigação nenhuma de repassar recursos para os órgãos estaduais de segurança pública. Não há nenhuma obrigação legal ou constitucional sobre isso. Mas é um compromisso moral que nós temos, a prefeita tem, eu como secretário tenho, e posso falar aqui por todos os membros do governo,
de apoiar a segurança pública aqui na nossa cidade, como já vem há muito tempo acontecendo. E só para fazer justiça, esses projetos, esses acordos de cooperação que existem do Concepro hoje, que nós chegamos a aproximadamente R$1 milhão em aporte, em aluguéis, em ajudas variadas, R$1 milhão por ano, eles iniciaram no governo passado, quando o vereador Henrique era secretário de Segurança. E ele, como líder do governo, também tem esse compromisso de manter esses investimentos. O Concepro, pela sua apresentação aí na imprensa, fez um grande esforço para repassar R$1,6 milhão em 10 anos, R$160 mil por ano, em torno de R$13 mil por mês. Pois nós vamos manter esse investimento. E se puder, vamos aumentar esse investimento. Tenha certeza disso, doutor Érico. Essa é a nossa primeira responsabilidade com a segurança pública. Com os empregos, a prefeita vai receber as colaboradoras, e a prefeita, todos os senhores conhecem o histórico de trabalho da prefeita, as causas sociais aqui da cidade. Pois ela assumiu para si este compromisso, de tratar pessoalmente de como encaminhar todas essas colaboradoras para o mercado de trabalho. E por fim, com relação à eficiência do trabalho do Concepro ou do estacionamento rotativo, nós já comunicamos ao doutor Barim, solicitamos ao doutor Barim, na audiência que tivemos, fizemos questão de pedir a participação do Ministério Público em todas as fases da licitação, até para não ter nenhum mal entendido, para que o Ministério Público participe de todas as fases da licitação, para nós termos condições de fazer um bom processo, um bom certame e termos uma operação moderna, efetiva, que acabe a inadimplência e melhore o trabalho para os cidadãos aqui em Santa Cruz. Por fim, senhores, eu quero colocar que nós ouvimos muita coisa na imprensa nos últimos dias, mas nós vamos manter nosso trabalho de cabeça erguida com um único objetivo, que é o objetivo que a prefeita tem colocado sempre: fazermos o que é certo e fazermos o melhor para a cidade de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado. Obrigado, secretário Everton Ultramari. O colega vereador Alberto Reck pediu a palavra. Eu passo a palavra, então, vereador, para a sua manifestação. Senhor presidente, dessa sessão especial, de reunião especial, vereador Gerson Trevisan, na sua pessoa, saúdo os colegas vereadores, colega vereadora Nicole, os representantes da Procuradoria Jurídica do município, secretário Ultramari, doutor Barim, representantes, autoridades que representam as instituições de segurança no nosso município, também aos representantes do Concepro, as colaboradoras do Concepro, nossa saudação. O secretário Everton, nessa fala agora, fez de novo um resumo do que, de fato, nós temos na prática com o serviço realizado pelo Concepro através do controle do rapidinho, ou estacionamento rotativo pago, ou estacionamento pago, do que é o compromisso, do que são os compromissos do município e de como a comunidade e a administração pública se mobilizam para manter e qualificar os serviços prestados pela instituição de segurança com aportes de recursos arrecadados junto à comunidade de um serviço que é público, como o doutor Barim muito bem lembrava. E na fala do doutor Barim, ele fez também mais ou menos um resumo do que é o debate dentro da comunidade. Existem sim muitos questionamentos, muitas dúvidas e também muitas expectativas. Mas me chamou a atenção, doutor Barim, e não por menos, é pelo seu zelo, que o seu trabalho junto ao Ministério Público, junto à comunidade,
sempre caracterizaram. E assim como existe a necessidade, ou é objetivo da administração municipal, fazer esse, de repente, esse processo de licitação, me chamou a atenção na sua fala de comentários que já circulam, que já existem. E a responsabilidade do Ministério Público justamente de acompanhar de perto essa situação. Então, me parece que eu entendi que existem comentários que o senhor se reserva a não comentar ou a não manifestar, não tornar público, mas se fosse questionado também tornaria público. Isso podemos conhecer como representantes também da comunidade, do Poder Legislativo, na ciência até com a nossa responsabilidade de apoiar todo esse processo, toda a transparência, enfim, toda a integridade do processo. Tem possibilidade da gente saber que tipos de comentários, às vezes são boatos, às vezes são insinuações, mas às vezes são comentários que nos conduzem ao raciocínio de que onde tem fumaça tem fogo, às vezes também. Então, se fosse possível compartilhar conosco essa situação. Posso responder? Vereador, eu agradeço a provocação. Sou um agente público técnico, né? Eu não posso ser leviano de difundir um rumor que já me chegou aos ouvidos, porque não é atribuição de um promotor de justiça difundir rumores, tá? O que eu posso dizer é que eu ouvi rumor de problemas ou de um eventual direcionamento de uma futura licitação. Tá? E exatamente para não expandir rumores, sem ter qualquer tipo de crivo de verdade, de veracidade, de onde isso saiu, é que eu me reservo a não difundir rumores. O que eu não me reservo, mas, e aí é uma questão de atuação funcional, eu não abrirei mão, porque eu costumo ter alguns problemas com o fato de ser impessoal nas minhas manifestações, ou seja, serei sempre impessoal, doa quem doer, analisarei sempre o aspecto da legalidade. Esse rumor faz com que eu tenha levado o Ministério Público a essa posição de uma fiscalização mais efetiva na futura licitação que supostamente está por vir. Tá? Então é o que eu me reservo a dizer nesse momento, exatamente para não tratar com boatos ou rumores, mas enfim, eu acho que é um sinal que merece ser interpretado como uma intensificação na futura licitação. Eu agradeço, doutor. Presidente, uma questão justamente, de ordem. Só uma questão de ordem, presidente. Acho assim, ó. Sim, vereador Henrique. Eu vou solicitar, doutor Barim, que seja dito, então, porque ou é rumor e não deveria ser dito. Agora é muito ruim, porque aí a forma também como se coloca as coisas aqui, meu Deus do céu, parece que a prefeita Helena Hermani agora, não vou dizer no fim da vida, mas na maturidade da vida pública dela, com os seus mais de 70 anos de idade, uma pessoa que trabalha desde os 14 anos, que é agente pública, 12 anos vice-prefeita, vereadora dessa cidade, ocupou cargo de destaque no governo do estado, foi servidora pública do Banco do Brasil, uma vida inteira, uma pessoa que nunca foi sequer investigada ou ré em processo algum. Não se pode, vereador Alberto, com todo o respeito, acho que as coisas aqui têm que ter limite, de se fazer também insinuações aqui. Parece que agora a dona Helena resolveu, então, o problema do Concepro todo é uma investigação em cima da prefeita, como se pudesse estar direcionando uma licitação. Eu acho que hoje a gente tem que ser claro aqui, transparente, até porque essa reunião está sendo transmitida para a comunidade, e ver o que foi dito e quem falou. Agora não lançar assim uma pluma dessas, abrir na frente da catedral, lançar um travesseiro de pena, e agora a dona Helena lá vai ter que começar a juntar amanhã de manhã. Eu vou solicitar, então, ou se esclareça bem esse assunto, ou esse assunto tem que ser superado de pauta. Ou vai ter que ser bem esclarecido isso, ou não pode mais ser falado. Essas insinuações aqui, na condição de líder do governo, não admitirei em cima do governo. Vereador Henrique, a gente concorda. Eu gostaria de seguir, então. Na verdade, já nos pediu a palavra o vereador professor Kleber, o Guido Hermes e o delegado Luciano. Então, eu gostaria... Certo, na sequência eu lhe passo, então, após o delegado Luciano, então. Vereador Kleber está com a palavra. Obrigado, colega Gerson.
Em nome do colega, dar umas boa tarde a todos os nossos colegas vereadores, colega Nicole, serventuários da casa, todos os membros já citados no protocolo, aos representantes do Concepro e da Segurança Pública. Não poder dizer, colega Carlão, muito importante essa reunião, uma reunião que com certeza nas últimas semanas a gente vem escutando bastante. E para mim, dizer aqui que os servidores do Concepro que hoje se encontram aqui, façam chuva ou façam sol, eles estão lá, labutando, trabalhando, e a nossa preocupação realmente é com esses colaboradores. Essa é a nossa maior preocupação. Mas não posso também deixar de dizer que o nosso colega Jefferson Zanetti foi muito feliz nas suas colocações, não me deixou dúvidas, não tenho dúvidas, colega. 2 artigos, um federal, 175, e um estadual, 163, para mim ele está muito claro. Então me preocupa sim a questão de como vai ficar esses servidores. Mas hoje, para mim, eu vejo que nós temos um grande problema pela frente, que não será resolvido, acredito que momentaneamente. A gente tem um grande problema e nós fizemos uma indicação no dia 4/2 aqui de 2021, que foi uma criação do Fundo de Mobilidade Urbana, tendo em vista o Concepro rapidinho, sabendo que a gente acreditava que esses recursos, eles deveriam ir para esse Fundo de Mobilidade, já pensando nesses problemas que já vinham. Hoje a gente sabe que, dentre as 15 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Cruz é a 14ª maior, a única, senhores, a única ainda que tem um termo de acordo de colaboração em Santa Cruz do Sul. Isso nos preocupa, até porque ficou muito claro através do Dr. Jefferson que podemos, tanto executivo como legislativo, como Concepro, de repente, ser penalizados ali na frente. Então isso me preocupa. A gente, quando foi eleito nessa Casa Legislativa, a gente prezou em fazer só o que está dentro da legalidade. Então dizer que, para mim, a legalidade que foi apresentada para mim é o suficiente, mas digo sim, a minha maior preocupação é esses servidores, esses funcionários que hoje estão aí, de repente, lutando, e não são 50 funcionários, são 50 famílias. E isso nos preocupa aqui como legislador. Mas quando vem o doutor Érico Barim, doutor Everton e a nossa prefeita, que na última sexta-feira acabou conversando conosco, a gente ficou feliz de que ela iria fazer o possível para tentar adequar esses funcionários ao seu novo local de trabalho, a de repente na nova empresa. Ela deixou muito claro que vai fará o possível e o impossível para que ninguém fique desabrigado. Então, dizer para vocês que me sinto muito feliz de poder estar aqui hoje, dentro dessa Casa Legislativa, e tentando fazer só o que a legalidade me permite fazer. Seria isso de momento, senhor. Obrigado, vereador Kleber. Passa a palavra, então, ao nosso presidente do Concepro, Guido Hermes, para a manifestação. Boa tarde a todos. Saudando o vereador Gerson Trevisan, que preside essa audiência pública. Saúdo a todas as autoridades, os demais vereadores. Né? Num primeiro momento, parabenizar o vereador Carlão e o vereador Gerson, que propuseram e essa casa, por unanimidade, aceitou. Eu creio que hoje à tarde nós estamos fazendo a primeira coisa que deveria ter sido feita, uma audiência para debater, para conhecer. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que muitas pessoas aqui sabem do trabalho do Concepro, sabem de que forma ele é feito, mas não sabem os compromissos que o Concepro tem assumido e o que leva agora à extinção no dia 13 de outubro. Digo isso porque me preocupa os 50 colaboradores, temos 4 aqui representando eles, tá? Que no momento é a nossa maior preocupação. E no sentido de, eu conheço, Henrique, o trabalho da tua mãe, tá? No aspecto social, eu sei da preocupação dela, tá? Em recolocar, mas nós temos que ser realistas também. Quem vai gerir é o mercado. E é o mercado de trabalho e a economia. Não é porque agora o Concepro vai se desfazer de 50 colaboradores que amanhã vai surgir as empresas dizendo, olha, eu quero eles aqui, vou empregar. As coisas não são bem assim também. Tá? Espero que ela tenha isso, que consiga. Eu torço por ela porque eu conheço o trabalho dela. Tá? Então, no sentido, secretária, no aspecto de como foi conduzido esse processo todo, eu volto a dizer, e não tenho nenhum medo de dizer, foi muito mal conduzido.
Concepro, 23 anos prestando um trabalho junto à comunidade, o trabalho voluntário, com seus colaboradores. Os senhores conhecem as finalidades do Concepro, tá? Em nenhum momento houve a procura por parte do município para chamar o Concepro para sentar e conversar. E o senhor sabe o que eu estou falando, que eu lhe convidei para ir na sede do Concepro, e aí nós tivemos uma conversa porque veio vários ruídos de vários lados. Tá? Então, assim, ó, essa ação do município, eu achei ela desrespeitosa com a entidade. Não com o Guido. O Guido não, o Guido passa. Mas a entidade fica. A entidade está há mais de 40 anos dentro da comunidade santa cruzense, procurando fazer o seu trabalho. Tá? Então, assim, ó, é dinheiro público sim. Mas a gente procura administrar da melhor forma possível e investir atendendo a necessidade de todos. Certo? Eu entendo que deveria ser melhor conduzido, melhor trabalhado, porque eu vou colocar para vocês aqui que eu tenho 50 colaboradores, se eu tiver que indenizar agora, vocês nos propuseram 4 meses a mais de estender o contrato, a concessão. 4 meses para nós é pouco. E eu propus para a prefeita, mandei um ofício para ela, pedindo até 31 de dezembro de 2022. E já explico por quê. A indenização desses 50 funcionários fica em torno de R$500 mil. A mídia eu já diria R$500 mil, né? Então, assim, ó, nós não temos todo esse valor agora para alavancar e cumprir com nossas obrigações. Certo? O que nós precisamos? Nós temos colaboradores que estão grávidas e pela lei da pandemia, elas ficam os 9 meses em casa e depois ainda tem licença maternidade. Eu tenho funcionário que eu vou ter até a metade do ano que vem lá comigo ainda. E de onde é que eu vou tirar recursos para manter? Então, assim, ó, é preciso trabalhar as coisas, conhecer o que se tem, o que se pode fazer, qual é o ajuste necessário. E nós pedimos para a prefeita nesse ofício que fosse nos dado até 31 de dezembro de 2022. E se isso não vier a acontecer, nós teríamos outras 2 situações. Ou cancelamos os contratos de comodato que temos com Brigada Militar, com o próprio município e com a Polícia Rodoviária Estadual. Seriam 8 viaturas. Resgata, eu tenho que transformar em liquidez. Ou demito da forma como está, sem recursos, e aí vai para a Justiça do Trabalho, o Concepro não tem condições, o município vai ser solidário. Então, essas coisas teriam que ser conversadas, a gente tem que estudar, tem que fazer crescer o processo junto. Tá? E assim, ó, quando falam da inadimplência, não é o Concepro culpado dos 30% da inadimplência. O Concepro faz o seu trabalho, mas o Concepro não tem poder de fiscalização e atuação. Isso cabe ao município com seus agentes de trânsito. Nós vínhamos tentando há 2 anos já colocar uma viatura com 4 câmeras, demarcar toda a área, botar parquímetros, mas infelizmente devido à pandemia, no governo anterior nós não tivemos êxito, tá? Não conseguimos audiência, tá? Com o prefeito, houve uma sucessão de trocas de secretários na Secretaria de Transportes, e há 3 meses atrás, 4 meses, a gente conseguiu com o secretário Érico, com a dona Helena, uma audiência, onde é que a gente pôs, e essa inadimplência ali dá para cair tranquilamente. Ela pode chegar, não vai terminar, é óbvio que não, isso é utopia, mas que dá para reduzir sensivelmente pelas propostas que o Concepro fez, daria. Tá? Porque eu sei que agora, se houver a licitação, a prefeitura vai atuar, ela vai fiscalizar, ela vai ser obrigada a prestar esse serviço. Agora, por que quando o Concepro não pode fazer esse serviço? E quando o Concepro vem de encontro à prefeitura, oferecendo essa ferramenta, a ferramenta não cresce, não vai adiante. Tá? Então, são essas questões. Tá? Doutor Barim, eu acredito no senhor, e eu sei que o senhor vai acompanhar eles, mas eu quero ver de que forma o município vai encaminhar essas... Porque eu já lhe expliquei isso, né? O Concepro atende pontualmente. Eu vou dar um exemplo simples. Quebrou a viatura, eles formalizam para nós a solicitação, vem os 3 orçamentos, a gente autoriza, e em 5, 7 dias a viatura está de novo na rua. Como vai ser dinheiro público, nós temos um exemplo aqui, né? Isso vai ter que ter um outro trâmite. De que forma vai ser feito? Bom, compete ao município e eu sei que o senhor vai olhar por eles.
Tá? Disso eu tenho a maior tranquilidade, não me assusta. Quanto à agência reguladora, eu volto a repetir, e na audiência que tivemos no Ministério Público, o conselheiro Hernani Baia, ele foi bem claro. Nós não pedimos licitação, nós não pedimos que teria que sair do Concepro, nós só solicitamos que a inadimplência fosse repassada à Prefeitura, que fosse corrigida essa inadimplência e que fosse passada à Prefeitura. Isso está lá gravado. Tá? Então, eu reitero, quarta-feira pela manhã, eu recebi de uma outra pessoa que não quis se identificar, mas deve ser conselheiro, e que confirmou tudo isso de novo para nós. Tá? Então, assim, ó, bom, a gente tem que ser transparente, direto, atuar de forma correta. Outra coisa, secretário, quando o senhor nos visitou no Concepro, a gente conversou, e o senhor nos disse assim, ó, tem que ser bom para o Concepro e tem que ser bom para o município. Só que até agora, por parte do município, não vem nenhuma sinalização de que forma vai ser bom para o Concepro. Vai ter alguma receita destinada? Vai ser só através de convênios? Como é que nós vamos gerir isso? De que forma? Certo? Então, assim, ó, eu acho que a caminhada e o trabalho que deveria ter acontecido, deveria ter sido feito primeiro no contato, para saber de que forma as coisas estão acontecendo, quais os compromissos do Concepro, o que nós temos ainda pela frente, qual é o tempo necessário para que isso aconteça. E está aqui, o doutor Ricardo, eu procurei ele na Procuradoria, o secretário eu procurei, e como eu não conseguia, a agenda da prefeita é mais difícil, eu fui direto ao vice-prefeito de Desbecel e também coloquei. Agora, infelizmente, a nós ninguém veio. E eu acho que nesse momento aqui, eu não retiro isso. Isso foi um desrespeito com a entidade. Eu acho que a maneira de a gente chegar a um consenso é com diálogo, é com conversa, é se inteirar do que nós temos de compromissos, tá? E aí tu vai construir alguma coisa que seja bom. Eu tenho que encaminhar para o encerramento. Nós temos mais duas falas, tá? Questão de ordem, presidente. Obrigado. Eu vou seguir na sequência aqui, então, presidente, delegado... questão de ordem, porque eu fui citado. Sim. Eu só queria colocar para o presidente Guido, como ele colocou que faltou transparência. Eu tenho 3 documentos da agência reguladora, eu vou passar às mãos do líder do governo, em que a agência assina aqui, solicitando a destinação dos recursos do estacionamento rotativo para subsidiar o transporte coletivo. Nunca foi dito, como o senhor falou na imprensa, que a agência pediu licitação. Não. Não, a agência nunca pediu. A agência... Ela não pediu licitação, ela pediu para repassar os recursos do Rapidinho para o transporte coletivo. Então não faltou transparência. O senhor disse que faltou diálogo. Nós tivemos 8 reuniões para tratar deste assunto. Depois eu posso passar todas elas, com a prefeita, com o procurador, com o vice-prefeito, comigo. Então, doutor Guido, não faltou diálogo. Talvez nós não tenhamos falado aquilo que o senhor queria ouvir. Talvez nós não tenhamos falado do que o senhor queria ouvir. Eu tenho que fazer os encaminhamentos. Presidente Guido, eu tenho que... Dia 15 de março, o senhor foi procurado, foi na secretaria. Fui eu que liguei, eu tenho o WhatsApp aqui. Senhores, eu preciso continuar com a reunião porque nós temos que encerrar. Eu estou com 2 pessoas inscritas, o líder de governo e o delegado. Passo a primeira palavra para o delegado Luciano Fernandes Menezes e encerro com o líder de governo Henrique Hermani. Boa tarde a todos. Eu jurei que entraria nessa reunião calado, sairia calado, porque eu tenho compromisso com a verdade e eu digo o que eu enxergo, o que eu estou vendo com clareza. Já me incomodei por conta desse assunto e hoje eu não estou a fim de me incomodar de novo, porque hoje eu tenho todas as razões do mundo para estar feliz, porque a minha filha está completando 19 anos. Mas como eu tenho compromisso com a verdade, eu quero dizer inicialmente para todo mundo que está ouvindo, isso aqui é transmitido para a comunidade, né, Gerson? Que com o auxílio do Concepro ou sem o auxílio do Concepro, com o auxílio da Prefeitura ou sem o auxílio da Prefeitura, a instituição que eu represento, que eu comando aqui na região do Vale do Rio Pardo há 21 anos, que é a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, vai continuar trabalhando. Se eu tiver que pegar os bandidos a pé, eu vou a pé. Se eu não tiver gasolina, eu vou de qualquer jeito, entendeu? Eu tenho poucas pessoas para trabalhar comigo, tenho 27%, para ser mais exato, dos recursos humanos que eu deveria ter, mas eu tenho pessoas boas, vereador Carlão. E
O senhor citou muito bem, porque nós somos antigos aqui. E de todos os representantes da segurança pública, salvo o meu amigo capitão Silvio, com quem trabalhei em Rio Pardo, nos tempos de Brigada Militar, eu sou aqui o mais antigo. E eu lembro dessa época, Carlão, que nós éramos mendigos, que nós colocávamos uma viatura em cima do cepo, perdíamos uma roda, levando preso para o presídio, porque nós éramos pobres miseráveis. E eu lembro do Concepro, Guido, Carlos, desde quando o Concepro era deficitário, que não podia gerir recursos, quando vocês empenharam o CPF de vocês para fazer financiamento para botar o Concepro em dia. Então, em primeiro lugar, todos nós da comunidade de Santa Cruz do Sul, até os mais novos que chegaram aqui há pouco tempo, devem consideração e respeito ao Concepro, porque é uma entidade sem fins lucrativos, e eu sei, eu sou testemunha, eu não tenho procuração de vocês, eu não tenho que lamber vocês. Agora, eu conheço o trabalho de vocês há mais de 20 anos e sei do sacrifício, do empenho pessoal, do nome e do CPF de vocês para manter um organismo sem fins lucrativos como o Concepro, dando apoio para a segurança pública como tem dado esse tempo todo. E o apoio nunca faltou. Na pior das hipóteses, né, Guido? Como a gente tem franqueza e nós temos uma simplicidade para lidar, nós não temos protocolo, tu sempre diz, ó, delegado, a tua demanda eu não posso atender agora. Parcela em 3 vezes que a gente dá um jeito. Mas eu tenho certeza, e o Major Marconato está aqui, também é antigo, nós nunca fomos deixados na mão pelo Concepro. Eu não vou entrar na questão, procurador Zanetti, até te peço desculpa aquele dia ali, porque eu me exaltei. Eu não vou entrar na questão do parecer jurídico, porque eu respeito todos os senhores, o Scherer, o Rogério, vocês todos. Se vocês são procuradores da prefeitura, porque vocês têm um patamar jurídico de excepcionalidade, e eu sou formado em Direito, eu não sou ignorante, eu estou vendo a preocupação de vocês em respaldar os atos da prefeita, Henrique, da tua mãe, que é uma criatura excepcional, está conosco há bastante tempo. Eu quero só fazer aqui, secretário Everton, uma ressalva na tua fala, que esse investimento que a prefeitura faz em segurança pública, que não é obrigação nenhuma, a prefeitura não tem obrigação nenhuma de dar uma moeda para a segurança pública. Só que nesses 21 anos aqui de Santa Cruz, nós construímos uma realidade diferente, e não é por acaso que nós aqui em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, não estamos entre os 87% dos índices maiores de criminalidade. Nós não frequentamos o banquinho das explicações em Porto Alegre, no governo do estado, porque nós trabalhamos bastante aqui. E se hoje nós temos uma cidade, falo agora só de Santa Cruz do Sul, onde nós podemos ir e voltar e permanecer e largar os nossos filhos sem nos preocuparmos, é porque nós trabalhamos bastante. Não é de graça que nós temos isso. Eu lembro do início dos anos 2000, e o Silvio lá de Rio Pardo deve ter visto isso, que a gente corria atrás da máquina, nós tínhamos problemas graves de criminalidade, e o que nós temos hoje foi conquistado com muito suor, com muito sacrifício, com muito denodo. Não estou dizendo que nós somos os melhores profissionais do estado, mas nós temos um padrão de qualidade excepcional e temos uma vida boa. Como diz o comandante Reis, que não está aqui hoje, nós vivemos numa ilha, porque nós construímos isso. E o Concepro teve uma participação fundamental em todo esse crescimento institucional que nós tivemos. Não quero dizer que nós temos aqui uma delegacia, e tenho, é verdade, nós temos a melhor delegacia de pronto atendimento, o melhor SUS do estado do Rio Grande do Sul da polícia é nosso, porque nós reformamos agora em 2019 a delegacia, conseguimos melhorar o investimento que foi nos presenteado pela Prefeitura Municipal há 40 anos atrás, com dinheiro da comunidade. Era uma obra que deveria ter custado 320 mil reais, custou 850. E lá o dinheiro do Concepro. Diversas vezes eu fui bater na porta do Concepro para pedir para suplementar nossas contas, porque nós procuramos dar e conseguimos, que graças a Deus conseguimos isso. Isso é um patrimônio da comunidade de Santa Cruz do Sul e do Vale do Rio Pardo, porque nós atendemos diversos outros municípios a partir das 5h30 da tarde, que não tem plantão, Santa Cruz do Sul atende. Então tudo isso graças ao esforço das pessoas que moram em Santa Cruz do Sul e das instituições, dentre elas o Concepro. Não vou entrar na questão da legalidade ou não, isso não me cabe. Eu só quero falar uma coisa que ninguém fala. E aí eu entendo a razão de indignação do Guido. E voltando ao que eu disse do apoio da prefeitura, a prefeitura não nos apoia desde o governo anterior, que o secretário Henrique o vereador Henrique era secretário de Segurança. Se eu não estou enganado, né, Gerson, nós temos aí mais de uma década, talvez 15, 16 anos, que existe essa consciência, existe essa preocupação e esse compromisso da prefeitura investir em segurança pública. Só que eu só queria deixar claro o seguinte, né, eu leio aqui o despacho do Dr. Barim no PA 0862-01-2019 e fica muito claro aqui, abstraindo a questão da legalidade, que hoje se busca uma fonte de arrecadação que... Lendo aqui, deixa eu botar meus óculos, porque eu enxergo pouco. E é uma fonte de recurso que pode incrementar
um aporte de recursos no transporte coletivo urbano. E não é novidade para ninguém que o transporte coletivo hoje, por conta da pandemia, por conta do crescimento exacerbado dos Uber, o transporte coletivo urbano está em decadência. Eu tenho um padrinho em Cachoeira do Sul que está falindo a empresa São João Transporte porque ninguém mais anda de ônibus, ninguém mais viaja. Então, é um problema, é um fato, sim, é um fato que tem que ser enfrentado. E se não estou errado, se estiver errado, me corrijam, a prefeitura está aportando 250, 280 mil reais por mês para tentar equilibrar esse problema. É lícito que o problema ocorra, mas eu vejo que nessa questão aqui de privatizar o Concepro, se pretende fazer com que privatizar o Concepro, não. Privatizar a exploração do estacionamento rotativo, eu vejo com clareza que o objetivo é canalizar os recursos para enfrentar este problema do déficit do transporte coletivo urbano. E vou dizer mais, todo mundo aqui sabe fazer conta. Se eu estiver errado, Guido me corrija. Até onde sei, hoje a receita média do estacionamento rotativo é em torno de 200 mil reais por mês. E a inadimplência é em torno de 50 mil que as pessoas não pagam. Só existe uma forma das pessoas deixarem de ser inadimplentes, ou seja, tem que ser fiscalizadas e autuadas. Isso não cabe à Polícia Civil e não cabe ao Concepro. E eu vejo muita dificuldade, a menos que, por exemplo, os azuizinhos passem a fiscalizar e a multar essas pessoas, que no futuro, com alguém privado explorando esse serviço, essa inadimplência deixe de existir. Digamos que a inadimplência deixe de existir. Nós temos mais 50 mil reais dentro da conta do Concepro. O Concepro hoje, todo mundo sabe que não visa lucro. O Concepro hoje não tem um centavo. É óbvio que quem vier a explorar o estacionamento, esse CNPJ vai lucrar, vai ter dinheiro. E hoje é muito claro também que nós temos, e aqui eu leio nesse procedimento, que nós temos que melhorar a arrecadação do Concepro, do estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo só aumenta a arrecadação de 3 formas. Reduz a inadimplência, digamos que ela seja toda resolvida, 50 mil reais, ou a gente aumenta a tarifa de 2 para 4 reais, nós duplicamos a renda do Concepro, ou a terceira forma é nós aumentarmos as áreas do exploramento, de exploração do estacionamento rotativo, que eu não sei se isso é viável ou não é viável fazer, mas a conta é muito simples. Eu vejo com clareza, e não estou duvidando, doutor Barim, de que haverá fiscalização, mas eu vejo com clareza que nós, órgãos de segurança pública, desta verba que hoje vem do estacionamento rotativo, nós não teremos praticamente nenhum apoio, ou um apoio muito pequeno. Porque a questão é matemática, né? É matemática pura. 200 mil reais, nós vamos ter alguém particular explorando, que vai ter 15, 20% de contrapartida, o tamanho do resultado líquido dessa operação é muito pequeno. E isso, obviamente, vai se refletir na demissão dos funcionários. Nós vamos trocar aí 50, 52 funcionárias por 10, 12 parquímetros, e o privado visa lucro. E o lucro, a receita que virá para o município será menor, e nesse aspecto eu não tenho dúvida, tomara que eu esteja enganado, tomara que haja uma solução mágica, uma ferramenta extremamente diferente na mão do privado para fazer o efeito multiplicativo dessa receita, mas eu vejo com clareza que isso não irá acontecer. E não sou negacionista, não sou derrotado. E para encerrar, reafirmo que com receita ou sem receita do estacionamento rotativo, nós vamos continuar trabalhando, né, Silvio? Tenho certeza. O Major Marconato aqui fala pelo Coronel Reis, vamos dar o nosso melhor, né, o Comandante Marmit. E fazemos o que podemos, louvamos sim o entendimento que reina ainda hoje no poder público e aqui nessa Casa Legislativa, que sempre apoia os projetos da polícia. Recentemente foi aprovado aqui um projeto de repasse de 300 mil reais para a aquisição de 2 viaturas novas que trabalharão no centro da cidade de Santa Cruz do Sul para qualificar nosso serviço, para que nós possamos manter cada vez mais reduzidos os índices de criminalidade que nós conquistamos com tanto trabalho nesses últimos 21 anos, pelo menos, que eu estou aqui em Santa Cruz. Então, eu acho que o resumo da conversa é essa. A partir de outubro, nós teremos aí um vácuo, né? Porque eu acredito que essa licitação vai demorar para ser feita. As nossas colaboradoras, infelizmente, não terão emprego. E vejamos o que o futuro nos reservará. Muito obrigado. Passo a palavra ao líder de governo, Henrique Hermani, para a sua manifestação final.
Saúdo o presidente dos trabalhos, Gerson Trevisan, vereadora Nicole, colegas vereadores, a todas as pessoas aqui presentes, me permita, no nome da Eni, da Deise, da Aline e da Daiane, que são as 4 colaboradoras que estão aqui representando, as colaboradoras do Rapidinho, no nome de vocês, saúdo a todas as autoridades aqui presentes, porque para o nosso governo e para o governo da prefeita Helena Hermani, as pessoas e vocês certamente estão acima de qualquer autoridade. Então, é por vocês a nossa razão também de buscar uma solução para esse problema, até porque foi dito aqui pelo presidente do Concepro que não se tem recursos, não tem garantia para pagar as verbas rescisórias de vocês. E se não tem agora, daqui a 1 ano vai faltar mais, daqui a 2 anos mais, e o passivo trabalhista ele é assim, ele não diminui, ele aumenta. Então, nós devemos sim ter um olhar atento sobre isso, e sobretudo nós aqui, no dever de fiscalização dos recursos públicos, porque é uma verdade sim, presidente Guido, o Concepro não tendo recurso, cabe ao Executivo Municipal o dever de pagar essas verbas, seja de forma subsidiária ou solidária, está aqui os colegas da PGM que sabem melhor, mas sim, é o município. E se o município não tomar as cautelas e deixar esse problema aumentar ainda mais, aí sim nós teremos uma responsabilização pessoal da prefeita municipal, que não pode ser omissa. Eu acho que a gente está tensionando aqui um debate que ele é muito claro e muito simples. Existe um convênio, um termo de cooperação, que vence agora no dia 13 de outubro. Ponto. Existe um termo que está vencendo. Bom, vencido o prazo do convênio, o que vamos fazer? Um novo convênio contra um parecer da PGM, contra uma orientação do Ministério Público? Evidentemente que não. Prefeita não tem como fazer isso. Não adianta iludir, dizer, vai fazer, vai pensar. Não, não vai fazer, porque não pode fazer. Se está orientada a não fazer, bom, e ela fizer errado, aí não tem defesa mesmo, né? Aí é total culpa, no mínimo, né? Para não até dizer um dolo administrativo. Quero também lhe dizer, doutor Luciano, até em referência às suas últimas manifestações, que nós já temos um privado aqui no estacionamento rotativo, que opera sob a remuneração de 15%. A diferença é que não foi licitado, ele foi escolhido pelo Concepro. Mas nós já temos um privado operando, então essa diminuição da receita, certamente ela não vai acontecer. Quero também destacar, e aqui já foi dito bastante sobre o aspecto da legalidade, mas também dizer que nós reforçamos o convite, e aqui eu vejo as faixas aqui, pena que não veio uma terceira faixa que foi colocada lá no Palacinho, porque essa a gente assina embaixo realmente, a preocupação da prefeita é com as pessoas, né? Porque até era uma frase, iniciava de forma bastante agressiva, pena que ela não veio aqui, mas eu posso dizer para vocês, com certeza sim, em primeiro lugar, o emprego de vocês, a família de vocês vai ser respeitado. E por isso que na quinta-feira, próxima, agora no dia 19, às 15 horas, nós estamos solicitando uma representação dos trabalhadores do Rapidinho para conversar com a prefeita municipal, para encontrar soluções, seja no encaminhamento, na solicitação, para que elas permaneçam no trabalho atual, como facilitadoras, como operadoras do Rapidinho, em havendo gradativamente o ingresso de tecnologia, que elas sejam capacitadas e sejam reinseridas no mercado de trabalho numa carreira certamente melhor. E até digo mais, eu estava conversando antes da reunião com elas, nós solicitamos, inclusive, dados de cada uma das 50 colaboradoras, se tem filho pequeno, se o marido trabalha, qual é a qualificação de vocês, trazer um currículo para que a gente possa já buscar uma qualificação, secretário Martins, para que elas realmente tenham emprego nas empresas que estão se instalando em Santa Cruz. E diversas empresas estão se instalando em Santa Cruz, e nós teremos, sim, muita geração de emprego aqui na cidade. Quero também referir, presidente Guido,
que nós não podemos escutar e parece que pessoalizar uma situação de dizer, olha, o Concepro não foi ouvido, o Concepro foi desrespeitado, e isso é dito na rádio, é dito no jornal, é dito aqui hoje de novo. E eu quero aqui deixar registrado que eu pedi à chefe de gabinete que fizesse uma consulta à agenda oficial do Executivo, onde ficam registrados as visitas, e nós temos um controle também das reuniões realizadas pelas secretarias municipais, porque nem todos os assuntos a prefeita consegue dar conta, e para isso ela tem secretários para auxiliar. Então eu quero dizer o seguinte, no dia 15 de março, o senhor foi recebido na Secretaria de Segurança, o senhor disse que foi uma visita de cortesia. No dia 18 de maio, no gabinete da prefeita municipal. No dia 15 de junho, no gabinete da prefeita municipal pela prefeita. No dia 25 de junho, aí não foi uma reunião, o senhor esteve lá com todos os órgãos de segurança, onde a prefeita fez uma explanação sobre os recursos que estavam sendo repassados, especialmente à Polícia Civil e à Brigada Militar. No dia 6 de julho, o senhor esteve, segundo me informou o vice-prefeito, o senhor esteve lá no gabinete do vice-prefeito municipal. No dia 7 de julho, reunião do Concepro, onde esteve presente o secretário Everton. No dia 12 de julho, na Procuradoria-Geral do município, também uma reunião para tratar sobre o assunto. No dia 22 de julho, o Ministério Público fez uma reunião na sede do Ministério Público, convidando todas as partes. Inclusive, nessa noite eu lhe liguei, e o senhor estava até me colocando à disposição para tentar ver se o senhor estava sendo recebido, mas o senhor já havia feito todo o caminho, mas eu continuo querendo auxiliar. E no dia 29 de julho, após a nossa conversa, o senhor foi recebido de novo pela prefeita municipal. Então não pode dizer, eu duvido arriscar a dizer que um cidadão santacruzense dos 135, para arredondar, 1.000 habitantes, tenham sido recebidos nesse primeiro período de mandato mais do que o senhor foi recebido pela prefeita e pela prefeitura municipal. Então, assim, não pode-se dizer aqui que não está sendo ouvido. O que pode acontecer, olha, não estão dizendo o que eu quero dizer, o que eu quero ouvir, mas a gente prima pela transparência, pela correção das condutas, e nós vamos seguir fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, seguindo as orientações legais da Procuradoria do município, do Ministério Público. Então, para deixar a comunidade muito tranquila, que não faltará, presidente, eu já vou concluir, eu quero, pelo menos pela paridade, ter o mesmo tempo que os outros oradores utilizaram, né? Eu não tenho culpa que também se excederam, mas também para me manter a palavra, que eu acho que é pela importância do tema. Mas dizer que não haverá nenhum prejuízo aos órgãos de segurança pública. E todos os representantes aqui fiquem absolutamente tranquilos e levem a palavra do governo municipal que não haverá prejuízo, pelo contrário. Eu quero citar aqui que na semana que passou também recebemos o comando do Corpo de Bombeiros, onde já foi acenado com a possibilidade de um recurso através do grupo de apoio dos bombeiros, apenas está se verificando o valor que vai ser para fazer frente à supressão do FUNREBOM aqui do município de Santa Cruz. E as viaturas, delegado Menezes, além dos 300 mil aqui da Câmara Municipal, que foi destinado e consensuado com todos os vereadores, mais 150 mil reais estão sendo colocados pelo Executivo para fazer frente à compra de motocicletas. Então não é uma questão, e graças a Deus a gente pode dizer isso, estando hoje à frente da gestão municipal, que Santa Cruz do Sul está bem de recursos, e a segurança pública é a prioridade, mas nós precisamos, por outro lado, primar pelo aspecto da legalidade. E eu quero sugerir aqui, como encaminhamento final, posto o problema, eu penso que o nosso foco aqui deve ser de uma sinergia de esforços de todos nós, representantes do Legislativo, das forças de segurança, do Concepro, Executivo, quem sabe criarmos um grupo de trabalho onde tenhamos aqui um representante do Legislativo, pelo menos, representantes da Força de Segurança, para auxiliar junto com o Ministério Público, a Prefeitura, para se buscar uma solução, que obviamente que não vai termos uma empresa licitada, vereador Carlão. Eu quero também parabenizar, o senhor sempre com a sua experiência traz pautas importantes aqui, essa reunião especial, penso que é histórica pela representatividade, mas dizer que talvez o encaminhamento seja justamente no sentido, e ajustando isso com a Procuradoria e com o município,
de se prorrogar esse convênio com o Concepro até que se faça esse processo licitatório com tranquilidade, como é um entendimento jurisprudencial que está surgindo agora, que a gente tem esse período de adaptação, que eu penso que é importante tanto para o Concepro, para as trabalhadoras, né, e era um pedido delas, que elas querem isso, né, que tenha esse tempo para as coisas se ajeitar. E, obviamente, aqui vai uma sugestão, secretário Everton, uma indicação que um percentual desse recurso seja previsto no edital de licitações, que um percentual seja garantido para o Concepro. No mínimo desse percentual, desse patamar de 10 a 15 mil reais, que hoje é repassado para as forças de segurança. Então, eu penso que nós temos solução, a nossa comunidade é organizada e não é dividindo que nós vamos chegar a um bom termo. Acho que é somando o nosso trabalho, somando as nossas ações e convergindo as energias para um caminho só, que é buscar a solução adequada às orientações legais que devem também ser observadas pela gestora municipal. Obrigado. Agradeço o vereador Henrique Hermani. Agradeço também a presença de todos aqui nesse evento, na 11ª reunião especial da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Santa Cruz, que realizou-se no dia de hoje, com início às 14h30. Muito obrigado a todos.